o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez para continuar os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Hoje, especificamente, nós vamos abordar o item 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Mas antes da gente começar, como em toda atividade que a gente deva fazer, a gente vai fazer, vamos conversar com Deus, vamos conversar com nossos amigos espirituais, pedindo a eles a proteção e o amparo para esse momento. Vamos à nossa prece inicial. E vamos dizer assim: amigos espirituais de todos nós, amigos que nos acompanham e nos orientam, obrigado por esse momento, obrigado pelo quanto nos amparam e obrigado o quanto nos ajudam. Pedimos mais uma vez o seu apoio, o seu auxílio na compreensão deste estudo que ora estamos iniciando. Que possamos entender, que possamos aplicar em nossas vidas e que possamos ser mais vigilantes quando vacilarmos em nossas atitudes. Pois sabemos que os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe para nós são a receita de vida para a melhor conduta que possamos ter. E assim, chegarmos à perfeição, que é o que Deus guardou para nós. Estejam conosco, amigos, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito bem, agora que estamos auxiliados pelos nossos amigos, amparados por Deus, com Jesus ao nosso lado, que é coisa melhor que isso. Então vamos ao nosso estudo. Então, como a gente falou lá no iniciozinho, capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha, o item 11, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, a mensagem de José Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. A gente poderia simplesmente iniciar nessa mensagem, mas a gente sabe que nem todos que aqui estamos assistindo a gente, eles não acompanharam todo o estudo do item 19, ou poderão não ter perdido um ou outro. Eu acho, a gente sempre atua de maneira que todos possam acompanhar o nosso estudo isolado com todas as abrangências possíveis. Então, o que a gente vai fazer? Hoje nós vamos estudar especificamente o item 11, mas vamos fazer um breve resumozinho desse capítulo antes da gente abordar aqui. Não é uma coisa complicada. A gente terá aqui de 30 a 40 minutos e é importante. Todos os ensinamentos de Jesus são importantes para nós. E o melhor comprometimento é a maneira de melhor entender. Ok? Então, lá no livro Vinha de Luz, de Chico Emmanuel, ele fala tem um texto que fala sobre o objetivo da fé. Até porque cada vez que a gente começa alguma coisa, a gente tem um objetivo, não é verdade? A gente faz algo para chegar a algum lugar. Então, de manhã eu acordei, tomei café, estou me preparando para começar as atividades do dia. Peguei um ônibus para ir de um lugar a outro. Eu estou trabalhando para poder alimentar a minha família. Então, e a fé? Por que é que se tem fé? Eu vou ler só um trechinho pequenininho desse texto lá do Objetivo da Fé, que está no Vinhas de Luz, e diz assim, olha: raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem o espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Atentaram para um detalhezinho bem no início dessa frase? Raramente, ou seja, não é comum, né? Raramente se entrega um homem ao exercício da fé sem o espírito de comercialismo inferior.
O que a gente pode chamar de comercialismo inferior? E aí, continuando isso aqui novamente, né? Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. É o mais comum. Então vamos voltar naquele comercialismo inferior. Vocês já viram? Claro que muitas vezes nós já vimos, já conhecemos. Nas televisões, nas emissoras, tantos e tantos canais com testemunhos da fé. E aí você chega lá, você liga a televisão, está passando, procurando alguma coisa, e vê, em determinado momento, fulano dando um testemunho de sua fé. E aí ele diz, eu estava passando por um momento difícil, as dívidas não empatavam com o meu custo, e aí eu entrei na corrente, não sei de quê, no título que é dado, e aí Deus me agraciou. Minha produção conseguiu melhorar, consegui conquistar, empregar mais funcionários, e agora eu consegui trocar de carro, minha firma está dando um lucro muito grande, consegui um apartamento. E aí o testemunho, na maioria das vezes, ele vem falar sobre itens materiais. Então a criatura, ela passou a acreditar mais em Deus, ou acreditar em Deus, quando ela teve o retorno material. A gente pode chamar isso no comercialismo inferior. E se ela não tivesse esse retorno material? Será que ela teria essa fé? Será? E é isso que ele fala aqui. Raramente se entrega um homem ao exercício da fé sem o comercialismo inferior. Busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Sim, nós queremos alguma coisa. Mas quando você quer alguma coisa que não é material, quando você quer alento, quando você quer sair de uma tristeza, uma dor no peito, nós chegamos ao espiritismo, que é dito muito comumente, pela dor ou pelo amor, não foi isso? Aqueles que chegaram pelo amor, muito bom. E os que chegaram pela dor, também é muito bom, apesar de ter sofrido antes, mas a gente conseguiu reverter aquela dor e viver o que a gente está vivendo hoje em dia, graças ao alento que a fé nos trouxe. Graças à força que essa fé nos levantou. Porque a gente tem a certeza que existe um Pai maior, que existe um Deus que nos ama, que trata a todos como filhos e quer a todos bem. E que para todos ele vê o futuro como a perfeição. É interessante a gente falar que um dia seremos tão bons quanto Jesus, mas seremos. É isso que Deus tem guardado para nós. É isso que é acreditar. É desta forma. Então, eu não preciso ter um benefício material para acreditar que isso é possível. Lembra que nós temos um mundo de provas e expiações. E muitas vezes aquela situação que nós passamos momentaneamente, dificuldade financeira, não pode ser só nessa encarnação, numa outra está melhor. O importante, maior, não é essa condição financeira, não é essa condição material, é a elevação do seu espírito, elevação da sua moralidade. E quando a gente fala dessa elevação da sua moralidade, você só consegue fazer isso crendo que Deus está ali. Por que Deus te trata bem? Como isso acontece? Senão você tem uma fé cega. E o que é a fé cega? Você acredita naquilo porque alguém falou que é assim. Né? E se alguém falou que é assim, então ele sabe mais do que eu. Mas daí você vai aceitar assim, dessa forma simples? O que é a fé cega? Você chega no local e aí tem amuletos, porque aquilo dá sorte. Eu tenho a patinha, o pezinho do coelho, isso dá sorte. Deu para o coelhinho? 4 patinhas? Ele também não é filho de Deus? Eu tenho atrás da porta da minha casa uma ferradura pendurada lá com o número 13 dentro, porque isso dá sorte, traz bons fluidos para dentro de casa. Traz mesmo. Você acredita realmente
que um pedaço de metal, que já foi o sapato de um cavalo para que protegesse seus cascos, ou até um que foi feito depois só a similança daquilo ali, ainda colocaram o número 13 dentro dele. Você acha mesmo que aquilo vai trazer bons fluidos para dentro da sua casa, mais do que se você fizesse preces para Deus e para os amigos espirituais? Pois é, tem gente que acha. Tem gente que acha. E por quê? Porque não está vendo a nuance da bondade do Pai e precisa se fixar em alguma coisa. Mas por que ela não está vendo? Porque não está estudando. O evangelho que Deus trouxe, que Jesus trouxe para nós, com as receitas de vida, diz tudo. Explica o que fazer, como fazer. E aí, com base naqueles seus ensinamentos, que a nossa fé vai se elevar cada vez mais, que é a explicação. Porque a fé raciocinada, ela estuda as causas e consequências de tudo. Ela não aceita o fantasioso. Tudo tem que ter uma explicação, né? Por exemplo, vamos voltar a uma fé cega. Determinada casa espírita, que se diz espírita, ela usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela usa o Livro dos Espíritos, canta as músicas da evangelização que a gente conhece, e aí chega a hora do passe. A orientação que é dada para todos aqueles que ali estão é que, no mais possível, venha com roupas brancas. E aí, você olha ali dentro daquele salão, a maioria das pessoas estão com roupas brancas, porque foi orientado a eles por aquele dirigente de estudo, aquele dirigente da mesa, que viesse com roupas brancas. Porque as roupas brancas facilitam a recepção dos bons fluidos. Aí você entra na sala de passe, e lá estão os médios, numa sala branca, com piso branco, com roupas brancas, descalços, para lhe aplicar o passe. E se você não tiver dinheiro para comprar uma roupa branca? E se você tiver de roupa preta, colorida, vermelha, azul, verde, amarela? Será que você vai ser menos beneficiado do que se tivesse roupa branca? Qual justiça? O quão justo seria Deus só porque eu não estou com roupa branca? Já paramos para pensar nisso? Então, quem aceita esse tipo de dogma, não está isso no Pentateuco. Isso não está nos ensinamentos. Não foi Jesus que deixou isso. Isso são coisas dos homens. E isso a gente tem que ter cuidado. Quando a gente aprende uma coisa nova, né? Por que aquilo foi colocado dessa forma? Ainda mais se tratando da nossa doutrina. Ainda mais se tratando de uma fé. Quer ver? Ainda se falando em fé, Buda, Siddhartha Gautama, foi e é um espírito superior. Entretanto, os seus seguidores, muitos deles, muitas casas, tem gente que nem é seguidor, né? Mas só que acredita, né, na possibilidade de Buda ajudar. E aí, eu fui em algumas casas já de amigos, de parentes mais antigos, tinha uma figurinha do Buda, né? Ele sentadinho, aquela figura sentada, e assim, um pratinho de arroz, né? Um pirezinho cheio de arroz, o Budinha sentado ali, de costas para o ambiente. E eu perguntava, por que aquilo ali é daquele jeito? Que eu via não mais do que um bibelô. Não, é que isso ali traz bons fluidos para casa. Qual é o raciocínio disso? A fé raciocinada, ela busca todas essas explicações. E é isso que a doutrina espírita fez, que a doutrina espírita faz, né? Vou ler um trechinho aqui, ó. Enquanto as religiões procuram manipular consciência, isso acontece, é um problema sério. Quando colocam em cima da sua cabeça alguma coisa deve ser assim e não te explicam por quê, estão tentando manipular.
Incutem até ideias de medo, impõem comportamento, reduz o livre-arbítrio. O Espiritismo não reduz o livre-arbítrio, não. Ele deixa o pensamento fluir livremente, o mais natural possível, para que o indivíduo possa demonstrar toda a sua identidade e autenticidade. Por que autenticidade? Quando eu faço alguma coisa porque eu quero fazer, este sou eu. Quando eu faço alguma coisa porque alguém mandou fazer, nem sempre é minha vontade. E se eu não questionar o porquê que aquilo foi mandado fazer, eu estou trabalhando então como o quê? Ainda mais se tratando de uma religião, a fé cega. Mas é importante termos fé? Sim, sim, sim. Agora, a fé não é como uma receita de você vai no médico, o médico passa lá para você e prescreve, ó, você tem que tomar tanto, tanto disso, disso, disso. Então não tem como você falar, você tem que ir às sessões tantas vezes. Não, o Espiritismo nem fala que você tem que ir ao estudo, ele orienta. Instruí-vos, está lá escrito, não é? Então ele orienta, você vai se você quiser. Você planta couve se você quiser. Você planta cactos se você quiser. Quando você plantar flores, você vai colher flores. Quando você plantar couve, você vai colher couve. Quando você plantar cactos, você vai colher cactos. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Né? Então, quando a gente está lá no item 7 do nosso evangelho, desse mesmo capítulo, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar que muita gente não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, também não se impõe. Você não pode querer impor uma fé na criatura. Aos nossos filhos, aos nossos tutelados, não é impor, é mostrar o caminho. Você leva eles para a evangelização, leve. Eles vão escolher posteriormente, mas dá uma opção, e que seja opção boa, não é? Lembra que, contando na história do Brasil, os jesuítas, né, eles tentaram levar o cristianismo, né, para os indígenas, mas eles já tinham uma fé em Tupã. E o que seria o Tupã? Deus. Só tem outro nome. E mesmo aconteceu quando trouxeram para cá os africanos que aqui foram escravizados. Tentaram fazer a mesma coisa. O que eles fizeram? Eles já tinham uma fé diferente, que também tem um Deus. O Deus é único. Ele pode ter vários nomes, mas ele é único. Se é o Deus bom, é o mesmo Deus. E eles já tinham. Então o que aconteceu? Eles colocaram, os africanos colocaram atrás das imagens que era colocada como santo isso, santo aquilo, eles colocaram o nomezinho de outros, né, conforme aquilo que eles conheciam. E assim foi que continuou a fé daqueles lá. Então a gente não impõe, a gente ensina, a gente orienta, e a escolha deles. Quando vamos começar um determinado trabalho, quando vamos fazer um determinado concurso, se você entrar para esse trabalho, se você entrar nessa sala do concurso, ou como alguns anos atrás entrou no Maracanã com 10 mil candidatos, no Brasil inteiro eram 35 mil candidatos e existiam 400 vagas. Aí se você entra e pensa, meu Deus, quanta gente, eu não vou passar. Não precisa nem fazer, você já não passou. Por quê? Você não acreditou. Porque você não teve fé naquilo que você fez para chegar até ali. Agora, se você entra num local desse, num concurso de emprego, num concurso, seja o que for, você entra e vai ver quantos candidatos tem contigo. Alguém não vai passar? Eu não me preparei? Então, um desses alguém será você. Nós conseguiremos. Acredite em você. Você pode fazer. Você tem que ter fé. Isso tem o sentido da fé abrangente, né? Então,
Está lá no item 2 desse nosso capítulo, está lá escrito assim, olha, a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. E a fé, ou seja, você saber que tem um Pai maior, você saber que Ele nunca vai te desamparar, você saber que Ele te deu todas as capacidades de fazer tudo o que você quiser. E Jesus ainda disse que a gente pode fazer muito mais. Isso é o alento, é esse o objetivo da fé que nós temos, né? No capítulo, o título desse capítulo, A Fé Transporta a Montanha. Aí vão falar, Mauro, quer dizer, então eu vou tirar lá a Serra do Mendanha daqui para lá se eu tiver fé. Será mesmo? Ao pé da letra? E a fé raciocinada? O que seriam essas montanhas? Então, também está lá, né? Vamos lá. Item 2 ainda. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as existências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens. Ainda quando se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. Não é? Quantas vezes a gente já esbarrou nisso ali, hein? Má vontade, dificuldade, mas se você perseverar, você vai conseguir. Se você não tem fé, você na primeira dificuldade, não vai dar, e desiste e abandona. Não. Para quem tem fé, vence essas montanhas. Lá na contracapa do nosso evangelho, abre lá a capa, lá dentro, lá em cima, está escrito assim. E é um pedacinho do que está lá no item 7. Está escrito bem assim, olha. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então não tem como você ter a sua fé abalada se você tem a base em cima do raciocínio. Se você sabe que tem um Pai maior, né? E ainda mais, quando tudo aquilo que é dito pode ser comprovado pela ciência, pela razão. Já a fé cega, o que vai acontecer? Alguém falou para você que isso é assim, isso é assado, coisa e tal, na primeira vez que embate na ciência, não, isso é impossível de acontecer. Quer ver? Simples. Quantas vezes, quando a gente fala em reencarnação, muita gente vai falar, quer dizer que depois que eu morri, virei pó, daqui a pouco aquele corpo sobe de novo. Não é, não é. O viverá de novo, se não nascer de novo, é literalmente nascer, é um novo corpo, é o mesmo espírito. O corpo se desfez, mas o espírito continua. Então, quando fala desse renascimento, é no novo corpo. E a gente está trazendo tudo aquilo que a gente já fez em outras encarnações para servir para a gente de base. E aí você traz tudo, mas o esquecimento do passado. Ora, intrinsecamente está em você. E você sabe que muitas coisas você começa a fazer e você não tem muita dificuldade. Outras têm. Muito provavelmente aquilo que você não tem muita dificuldade é que você já trouxe essa experiência. Lá no item 11, então, é o que já começa a falar do nosso ponto de hoje, já que chegamos até aqui. Então ele diz assim, olha, para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Você lembra daquele ditado antigo? A brasa, se afastada do braseiro, tende a se apagar. Já viram isso? Um dia que fizerem um braseiro, uma fogueira, pega um pedacinho de um lá e bota ali do lado. Deixa o braseiro ali e bota aquela do lado. Você vai ver que o braseiro continua vivo, bonito. E aquele que você tirou, daqui a pouco ele começa a se apagar. Por quê? Porque é a necessidade de continuar ali. Aquele que se afasta dos estudos, aquele que se afasta do trabalho, aquele que se afasta de Deus, ele vai sentir recrudescência. Muita gente sai de férias. Eu vou falar, Mauro, isso não acontece.
latido de cachorro no fundo, não tem jeito, né? Então, eu vou falar, Mauro, eu quando estou de férias eu não quero saber de trabalho, será mesmo? Quando está de férias você vai passear, vai passear, é muito bom, mas você vai fazer alguma coisa em casa, vai chegar a determinado ponto em que fala, nossa, já dá para voltar a trabalhar. E quando volta a trabalhar, encontra os amigos, encontra aquela coisa que lhe apraz, é muito bom. Agora, quanto mais você ficar afastado, mais uma preguiça dá, né? Então a gente tem que estar assim. E assim também é no estudo. No estudo, você está ali, participa do grupo de estudo. Quanto mais você aprende, mais vontade você tem de aprender. Então, assim como a brasa, esse aqui é o meu orientador, né? Assim como a brasa, a gente precisa dessa continuidade do trabalho. O estudo continuado é importante para a gente, é muito importante para a gente. A gente não pode deixar de continuar a estudar, a trabalhar. A gente não veio a passeio, a gente não está encarnado a passeio. A gente veio com uma missão. Quando estivemos no mundo espiritual pela última vez, foi feito todo um novo planejamento reencarnatório para essa encarnação de agora. E o que a gente tem feito? Será que a gente tem aproveitado da melhor maneira possível? Temos feito tudo aquilo que estava previsto para que a gente pudesse chegar a esse momento agora e corresponder da melhor maneira possível? Né? A gente tem que estar atento a isso. E para isso, temos que não abandonar os estudos, temos que buscar essa melhoria constante. Mais adiante nesse texto, ele diz assim: não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? É isso, né? Deus tem uma coisa guardada para a gente. Deus tem uma missão guardada para a gente. Ele disse bem claro. E Jesus trouxe e afirmou bem claro isso tudo. Depende da gente. Agora, se não tiverdes fé, ou seja, se não acreditar naquilo, o que vai acontecer? É aquilo que a gente comentou agora. Eu vou chegar no concurso e vou olhar, tem tanta gente, eu não vou conseguir. Que fé é essa? Como você não vai conseguir? Mas eles também são filhos de Deus. Tudo bem, mas você não sabe qual a capacitação de cada um, mas a sua você sabe. Para isso você se preparou ou não se preparou? Chance teve? Teve. Mas eu estou tão ocupado, tem tantas tarefas. Qual é o seu objetivo? Busque o seu objetivo. Procure por onde. Se não dá agora, tente daqui a pouco. Se não deu para esse objetivo que você pensa, talvez não fosse para esse objetivo, vire para outro. Mas não desista, não pare, continue. Se a gente começar qualquer coisa, e não acreditar de cara, né, ou seja, a gente já entra derrotado. Mais adiante diz assim um texto: a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Regeneração de quê? Olha, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. A gente no meio encarnado, né, a gente está sujeito a todo momento, estar com tentações, estar com perturbações. E aí, a fé desperta todos os instintos nobres. Quando você lembra que Deus tem uma missão para você, que você não vê aqui a passeio, Ele traz novamente para o bem. É a base da regeneração. Né? É muito fácil a gente ficar desanimado, ficar triste, né? Até se revoltar. Mas quando você tem a fé ativa, ou seja, você está lá participando, você está lá estudando, você está lá trabalhando na casa espírita, você sabe que nada é por acaso. Nada é por acaso, e aquele quadro de sofrimento você vai conseguir reverter. É um momento de motivos para reerguer-se melhor a sua conduta. Né? Então você vai quanto mais você se aplica nessas tarefas engrandecedoras, mais você é beneficiado. Continuando o texto, mais adiante ele diz: seja mais forte a vossa fé
do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Quantas vezes a gente nos identifica, né? Quantas vezes, quando nos identificamos como crédulos de alguma religião, como crédulos de alguma fé, a gente já ganhou algum rótulo. Nerd, beato, é um cara que acredita nas nuvens. E a gente já foi segregado de algum grupo, né? E tem gente que olha pra gente assim, tipo, o cara mexe com o espírito, não sei não. Quantas vezes a gente sofre essas críticas, colega de rua, do trabalho, e até familiares, às vezes de outras religiões, e aí quando você diz que você está no meio espírita, por exemplo, você está professando a fé espírita, a fé raciocinada, aqueles que não entendem vão zombar, vão tentar te destituir da sua fé. E qual é a nossa postura nesse momento? Né? Você persevera e continua? Ou você se deixa levar pelas opiniões alheias? Como ele fala aqui, os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Se você vacila na sua fé, porque ela não está ativa nesse momento. Então você precisa corrigir. Né? Se estivermos convictos e ativos nos estudos e trabalhos, não seremos abalados pelos fatos. E aí o que acontece? Domingo de manhã tem um evento lá na Casa Espírita. Aí os colegas, Mauro, tem um futebol lá, um futebol com churrasco, depois vamos lá. As tentações do mundo falando aí para perturbar a gente. É nessa hora que você vai perseverar. É nessa hora que você vai ver o que vai acontecer, o que vai ter um proveito maior para mim nessa existência. Eu não estou dizendo que a gente deve se abster totalmente das coisas do mundo, não. Vamos ao cinema, vamos passear, vamos sair com a nossa família, vamos fazer uma comida em casa, um grupo assim. Mas temos de ter o tempo para Deus. Porque o nosso tempo para Deus, na verdade, é que a gente que ganha. Não é? Então, isso é uma coisa interessante. Mais adiante, nesse texto, está assim escrito. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Pregai pela vossa esperança firme. Por que tem gente que pensa que se você é um religioso, se você é um crente, o crente não é aquele que é só evangélico, o crente é todo aquele que crê, certo? Por que tem gente que acha que o seguidor de uma religião tem que ser sério? Por quê? Por que a gente que sabe que nós temos um Pai maior, sabe que nós temos alguém que nos protege, sabe que nós temos tantas coisas ao nosso redor proporcionadas por Deus, por que a gente não pode ser alegre? Olha quantos momentos de alegria que nós já vivenciamos em função disso. Olha quanta alegria saber que o Criador do mundo, o Criador de tudo, é nosso Pai, que está para a gente. É motivo de alegria, sim. É motivo de comemoração, sim. A gente tem a certeza que Deus está com a gente o tempo todo, claro. A gente não precisa ser sóbrio, sisudo, não. Ele diz ali até o seguinte, olha, põe a criatura, né, a fé sincera e empolgante, põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. A gente é um dos discípulos atuais de Jesus, né? E se a gente não chegar e colocar, e mostrar, e sentir, você tem que sentir isso primeiramente, a alegria disso, como é que você vai angariar mais pessoas para tirar eles daquela tristeza se você se mostra triste, se você não se mostra alegre de ser um seguidor, se você não mostra aquilo, vamos lá trabalhar, vamos lá fazer uma laje, vamos fazer uma laje. Gente, é a coisa mais gostosa do mundo. A gente tem um trabalho lá no Bezerra de Menezes, toda terça-feira. A gente começou na pandemia com uma coisinha de nada e fomos aumentando. Estamos até hoje. Virou terça-feira o dia do trabalho,
na casa do Bezerra de Menezes, lá em Bangu. A gente traz um grande abraço de lá para cá para vocês. Então, nesse trabalho a gente pinta parede, quebra parede, faz cimento e vira laje e entra se esgueirando pelo forro. A gente sai de lá moído às vezes, imundo. Toma um banho, o banho quando a gente toma no finalzinho lá, sai aquela sujeira toda lá. Mas a satisfação, gente, é tão boa, que você vê uma obra sua sendo concluída. Qual o salário que foi pago? A satisfação. A alegria de estar proporcionando mais alegrias a outras pessoas. Isso é tão bom. Então, o espírita, principalmente se tratando da nossa religião, ele não tem que ser um cara triste. Ele tem que ser empolgante. E é isso que contagia. Né? Mais adiante nesse texto aqui, diz assim, olha, não admitais a fé sem comprovação. A gente comentou disso aqui, né? A questão da fé cega. Filha da cegueira, não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede e esperai sem desfalecimento os milagres da obra. Os milagres são obras da fé. Tem uma passagem, Jesus está passando no meio da multidão, cheio de gente em volta dele, e aí uma mulher vai e toca em seu manto. Jesus para e fala, alguém me tocou, uma virtude saiu de mim. Aí seu discípulo fala, mestre, no meio de tantas pessoas, como você diz? Ele insiste, alguém me tocou, uma virtude saiu de mim. E essa mulher que tinha tocado ele, era aquela mulher que estava com problema de saúde já há um bom tempo. E ela acreditava que tocando nas suas vestes, ela poderia ser curada. E foi. E aí Jesus diz o que para ela? Tua fé te curou. Olha a importância disso. Jesus disse para ela, disse para naquilo, disse para a gente o tempo todo, tua fé te curou. Como é que está a nossa fé? Não admitais a fé sem comprovação. Cega a filha da cegueira. Já existem estudos, a gente olha, procura na internet, fica à vontade, em que médicos comprovam que pacientes que fizeram o tratamento da prece, eles tinham uma recuperação mais rápida do que os pacientes que não tiveram o tratamento da prece, do passe espírita, do passe magnético. Olha só a comprovação de tudo. É tudo física. É tudo física. Quer ver uma coisa simples? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Tá juntinho isso aqui, não tá? São duas peças. O que tem entre elas? Nada. Aí, eu pego essa peça aqui e vou inverter. Eu vou inverter essa peça aqui. O que vai acontecer? Olha a força da fé. É um milagre. É um milagre. Gente, isso aqui é um imã. Você vê alguma força aqui no meio? Está aqui, a peça separada. Você vê alguma coisa sustentando esse outro pino? Esse pino aqui, eu só estou segurando esse outro pino aqui, que é para ele não cair para lá e para cá. Né? Que se eu botasse somente os pinos, está ali. Mas está lá. Que força tem aqui no meio? É um magnetismo. Você vê essa força? Você não vê essa força, mas ela existe. Assim é a fé. É uma força que você não vê, você a sente, mas a explicação é ciência. É assim que é. Então, quando a gente fala da fé sem comprovação, qualquer um de um outro fala, não, isso aqui é pelos dons que eu tenho. O mágico que é ilusionista, faz muito disso. Mas quando você sabe, né? E quanto mais você sabe, mais você ama a Deus pelas possibilidades que Deus criou. Que coisa bacana, né? Quantas coisas são feitas em função do magnetismo. Né? Então a gente não pode cair naquela situação, porque a doutrina espírita nos ensina que a gente não pode acreditar porque alguém falou, porque dessa forma assim é, assim está escrito, mistérios da fé. Não. A fé espírita é efeito e não é causa.
Quando é dito que a fé é mãe da esperança e da caridade, é facilmente compreensível porque todo aquele que a possui conforme a doutrina espírita apresenta um sintoma de que já conquistou estágios importantes. E como tal, ela já está incorporada a seu acervo, tornando-se natural, né, a prática do amor e da caridade. Sim, porque a fé sem obras é morta. Então, você tem que praticar a caridade, faz parte. E nem chega a ser obrigação, você acaba aprendendo que isso faz parte como sendo uma necessidade sua. Vai ficar como um dia a dia. Assim como beber água, assim como caminhar daqui para lá, ou praticar a caridade, vai ser uma coisa tão natural, porque você vai ver tantos outros que precisam, assim como você precisa de outras coisas, e praticar a caridade é muito bom. Né? Então, ela já está incorporada no acervo, essa questão, né? Mas é necessário esse estudo e o trabalho continuados, porque é assim que a gente vai conseguir chegar à missão que Deus fez. Lembra da brasa que se afasta do braseiro? O Espiritismo facilita a reparação dos erros numa experimentação consciente, ou seja, porque você estudou, você sabe o que está fazendo. Você sabe quando você faz a coisa errada, você sabe se você fez a coisa certa. Quando você faz alguma coisa errada e depois viu que é errada, você vai e corrige. Ou se você não sabia, menor é a sua culpa e você vai e corrige ainda assim. Né? E é nisso que está o fortalecimento dessa fé. E todo esse entendimento vai nos dar mais confiança, mais esperança. E é por isso que a gente fala que a fé é mãe da esperança e da caridade. Então, gente, para a gente terminar esse estudo de hoje, eu trouxe um texto lá do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, por Emmanuel, que é Viver pela Fé. Lá em Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: mas o justo viverá pela fé. E o texto que Emmanuel traz para a gente diz assim: na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, meus amigos, que tenhamos sempre em mente a necessidade do estudo, que tenhamos sempre em mente que Deus é o nosso Criador, que Deus é Pai. E com a fé nesse pensamento, a gente vai conseguir tudo. E a gente vai ter cada vez mais forças para suplantar tudo. Porque a fé é que nos alenta. Porque através do conhecimento, nós sabemos que todas as dificuldades são passageiras. São lições para que possamos chegar mais adiante. Certo? Que bom que estivemos aqui estudando hoje, né? Tão gostoso. 40 minutos passaram rápido voando aqui. Então, para terminar, vamos fazer a nossa prece final para que possamos continuar as nossas tarefas diárias. Então, vamos reunir nossos pensamentos mais uma vez e dizer assim: obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos juntos, estudando os seus ensinamentos. Obrigado, amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos orientando e permitindo que assimilássemos melhor esses conhecimentos. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham.
que estão conosco, que nos orientam no nosso passo a passo. Abençoa, Mestre amado, todos aqueles que ainda não conhecem a sua doutrina. Abençoa todos aqueles que não têm oportunidade de chegar até você, até o Senhor, até todo esse ensinamento. Abençoa, Mestre amado, a todos aqueles que renegam os seus ensinamentos, que renegam o seu amor. Porque um dia eles chegarão, um dia eles entenderão, e um dia eles continuarão seguindo dentro dos seus ensinamentos. Assim como nós, que praticamos essa fé, aqui estamos e eternamente agradecidos somos por essa bênção. Obrigado, Mestre amado. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado a todos que nos acompanham. Assim seja, graças a Deus. E que possamos continuar no trabalho junto com Jesus. Um grande abraço a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!